Olá, eu sou Rami Shanaitá e mais uma vez estou aqui para dar continuidade àquele ensino sobre queima de ervas dentro do xamanismo. Bom, hoje eu estou observando a necessidade de lhe passar o trabalho com ervas, só que individualizada. Então, em relação a determinados focos. Então, por exemplo, prosperidade, equilíbrio, interiorização, desagregação de energias negativas, sejam elas psíquicas ou espirituais, etc. Então eu vou fazer assim, eu vou passar uma planta e eu vou passar plantas que você possivelmente não está acostumado. Eu vou modificar um pouco, até porque o meu objetivo é trazer para você algo mais. Então eu vou lhe passar algo mais dentro dos conhecimentos tradicionais do xamanismo, para que você possa utilizar ervas. E também essas ervas, essas plantas, que você possa ter acesso. Algumas delas são um pouco mais difíceis, você vai correr um pouquinho mais atrás de encontrar, mas o benefício dela é muito grande. Então vamos começar com uma erva que pode ser queimada, uma planta que pode ser queimada, as folhas dela, para harmonização. Então o que é harmonizar? Harmonizar significa equilibrar. Equilibrar o nosso campo, o nosso interior. O aroma dela necessita ser favorável para este equilíbrio interno. E por sua vez, então, ela vai ter óleo essencial, que com a queima esse óleo vai evaporar e nós vamos perceber este aroma. Para este efeito é necessário utilizar as folhas dessa planta, e esta planta é conhecida popularmente como malva cheirosa. A malva cheirosa é uma planta que traz um potencial de aroma muito harmonioso, deixa um aroma gostoso no ambiente. Você aplicar na sua casa, no seu local de trabalho, ou mesmo no seu ambiente de prática xamânica, você vai observar que o ambiente vai ficar muito sereno, muito equilibrado utilizando a malva cheirosa. Malva cheirosa é uma planta que normalmente tem no nordeste do país, mas você encontra. E é importante você observar bem a qualidade das plantas que você utiliza. Então, nesse caso, você precisa colher a malva cheirosa, secá-la na sombra e, quando ela estiver bem seca, começar a utilizá-la queimada, como você já viu nos vídeos anteriores. Então, harmonização, malva cheirosa. Uma planta muito positiva para a prosperidade, para a força de prosperidade. Então eu estou necessitando, é muito utilizada no xamanismo mais tradicional para isso. Estou utilizando de nascer um novo ciclo. Estou utilizando de fechar um ciclo e iniciar um outro. Estou necessitando de trazer uma energia renovada para o meu ser, para o ambiente, para onde eu aplicar essa fumaça. Então eu vou utilizar a fumaça de casca de cedro. Cedro vermelho, casca de cedro. Então eu vou pegar essa casca, eu vou fazer picado, bem picadinho essa casca, e vou colocar, secar, o mesmo processo, e queimar e aplicar a fumaça no ambiente. O cedro ele é muito utilizado em diferentes tradições. Então, por exemplo, a tradição tupi, ela utiliza em seu Inhamungaraí, que é o batismo dentro da tradição, principalmente guarani, o cedro para o preparo do ambiente, para o preparo dos elementos sagrados que vão ser utilizados e vão produzir as rezas. É utilizado também para a purificação do corpo de uma criança que vai receber uma nomeação. Então, o cedro é uma casca sagrada para processos de trazer o novo ciclo e para a prosperidade. Entenda essa prosperidade não só como trazer novos benefícios para a sua vida, mas também alinhar o seu ser ao mais sutil, ao melhor, ao equilíbrio. Então se utiliza a casca de cedro. Observe que nós estamos falando num caminho de doce. Então nós podemos colocar assim, o doce e o salgado. Lembra que eu falei do sol,
da lua, né? Lunar, solar, planta solar. Então agora nós estamos colocando doce e salgado. O doce, você precisa entender sempre que é o antídoto. É a força antídoto. E o salgado, ela é a força de desagregação. É aquela potência que você vai utilizar para fazer com que o ambiente seja protegido ou acobertado ou seja desagregado, principalmente as forças que ali estão paradas, ali estão retidas. Então, normalmente se utiliza, por exemplo, Guiné para desagregação, se utiliza a espada de São Jorge, se utiliza Comigo Ninguém Pode, mas eu vou lhe falar uma outra muito potente, que ela se chama Japona roxa. Japona roxa é uma planta potente para desagregação. Você pode procurar, você pode secá-la, aplicar, você vai perceber essa potência. É muito utilizada tradicionalmente, principalmente pelas tradições que estão lá dentro da floresta amazônica. Então a Japona roxa, ela traz essa potência de desagregação, aplicando a fumaça nela. Então aplique bem a fumaça nos cantos, nas paredes, nos pontos aonde se percebe que há mais acúmulo energético ou mesmo em uma pessoa que necessita se livrar de um processo de desagregação. Veja, esses são todos as sabedorias, os conceitos dentro do xamanismo. Se nós ligarmos toda essa sabedoria dessas plantas em relação à ciência, nós vamos encontrar situações interessantes. Nós vamos observar situações interessantes. Até nessa questão que eu falei do doce antídoto e do salgado, com outra característica, o salgado é mais tóxico, é importante você saber que essas características correspondem às substâncias que se encontram dentro daquelas plantas. Então aquelas substâncias elas vão favorecer um processo ou outro. Uma outra planta que vocês podem utilizar para a desagregação, que tem esse tipo de potência, caminhando para o salgado, é uma planta chamada pau-tenente. Pau-tenente se utiliza o talo e a casca, pedaços do tronco e a casca dela, também utilizada para desagregações mais intensas, mais pesadas. O pau-tenente, ele favorece o ambiente, então depois que você aplicou a fumaça com pau-tenente, depois você vem com uma de harmonização, que no caso você pode utilizar, por exemplo, aí a malva cheirosa ou até o cedro vermelho. Uma outra planta que auxilia a sintonia com o mais sutil, auxilia os processos de meditação, de interiorização, é uma resina de uma planta que vocês podem utilizar, que é chamada breuzinho, também amazônica. Então vocês vão ver que é uma resina de cor mais acinzentada e embranquiçada. Essa resina, você queima ela. Você sabe que nas tradições, muitas tradições religiosas utilizam incenso, né? Então, a resina utilizam mirra, beijoim, etc. Então, nesse caso, você vai utilizar o quê? Você vai utilizar o breuzinho. Aliás, o breuzinho já foi estudado cientificamente e foi identificado substâncias que auxiliam o sistema neural, que auxiliam o sistema nervoso central, o encéfalo e todo o caminho do sistema nervoso. Ela dá um equilíbrio por causa do aroma que ela tem. Então, você pega essa resina e aplica, coloca em seu turíbulo de barro e aplica a fumaça no ambiente para alinhamento mental, sintonia, concentração, meditação. Isso vai auxiliar. Então aqui são algumas dicas de plantas um pouco mais diferentes que você pode utilizar. Nos próximos vídeos eu vou passar também misturas de planta e também algumas plantas conhecidas